No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus Cristo. Para os cristãos, o homem mais importante que já existiu nessa terra. Seus seguidores chegam a mais do terço da população mundial. Mas em meio a tanta gente no mundo, não é difícil encontrar comentários de pessoas que duvidam da existência de Jesus. Outros chegam até citar que não há registro de evidências históricas e arqueológicas que comprovam a existência dele. Mas será verdade? Jesus realmente não existiu? Existem algumas evidências históricas ou arqueológicas que comprovam a existência de Jesus Cristo na Terra? Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Metralha o botãozinho do like. Não é inscrito no canal? Então se inscreve agora mesmo. Tem muito conteúdo bombástico que tá vindo aí e você não pode perder. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação. Meu nome é Gustavo Felipe e você está agora no canal Cristão Curioso. Vamos que vamos, puxa a vinheta! Ainda hoje, para muitos, a existência de Deus e Jesus Cristo é muito duvidosa. Karl Marx, um dos filósofos e sociólogos mais respeitados até hoje, considera que a ideia de Deus surge na história porque a vida é assediada pela miséria, mas esse Deus tem uma natureza ilusória e só existe na mente de seus fiéis. Bertrand Russell, filósofo, um dos palestinos do ateísmo muito respeitado na Europa e nas universidades, ele dizia o seguinte: historicamente, a existência de Cristo é muito duvidosa. Se ele realmente existiu, não sabemos quase nada sobre ele, portanto não me preocupo com aspectos históricos. O mesmo Bertrand Russell dizia que Pitágoras, intelectualmente falando, foi um dos homens mais importantes e influentes da história. Pitágoras, e não Jesus Cristo, merecia a atenção dos homens. Assim como esses e vários outros filósofos, muitas pessoas falam que não existem provas nem evidências históricas e arqueológicas que comprovam a existência de Jesus Cristo. Mas será mesmo? Agora vem comigo e conheça 5 evidências históricas e arqueológicas que comprovam a existência de Jesus Cristo. Número 1. Ossuário de Tiago. Ela pesa 25 quilos. Tem 50 centímetros de comprimento por 25 centímetros de altura. O ossuário descoberto pelo colecionador de antiguidades Oded Golan pode ser a primeira conexão arqueológica com o nome de Jesus. Por fora da caixa há uma gravura com a frase Santiago, filho de José, irmão de Jesus. Conhecido popularmente como Caixão de Tiago, a peça teve sua veracidade colocada em xeque pela autoridade de antiguidades de Israel. A inscrição fez com que o colecionador fosse investigado por suspeita de fraude em dezembro de 2004. Por 10 anos, Golan foi investigado até que recentemente conseguiu provar sua inocência, tendo alguns pesquisadores e testemunhas a seu favor. Especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, Rodrigo Pereira da Silva acredita que todas as provas de que o ossuário era falso caíram por terra. A paleografia mostrou que as letras aramaicas eram do 1º século. O próprio perito de autoridade de antiguidade de Israel, Yuval Goria, especializado em análise de materiais, admitiu que os testes microscópicos confirmaram que a pátina onde se lê Jesus é realmente antiga. Número 2. Testemunho de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis, que registrou a destruição de Jerusalém no ano 70. Joséfo viveu de 37 até o ano 100. De acordo com os textos que chegaram até nós, teria se referido a Jesus como Cristo em seu livro de Antiguidade Judaica, livro 18, parágrafos 63 e 64, escrito em 93 em grego koiné. Havia neste tempo Jesus, um homem sábio, e é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor das coisas admiráveis, um autor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz. Os que amaram num princípio não o esqueceram.
porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia. Como os divinos profetas tinham previsto estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Número 3. Obra de Luciano Samosata. Luciano de Samosata nasceu no ano de 120 d.C., em Samosata, na província romana da Síria, e morreu pouco depois de 192. Ele foi um escritor grego que escreveu, apesar de não ser cristão, durante toda a sua vida no segundo século, que Jesus Cristo era adorado pelos cristãos, pois teria introduzido diversos novos ensinamentos e que por eles mesmo foi crucificado. Luciano de Samosata diz ainda em seus escritos que os principais ensinamentos de Jesus Cristo estavam a fraternidade, a importância da conversão e que todos deveriam negar outros deuses a não ser o seu Pai. Ele ainda fala que os cristãos viviam sob as leis de Jesus, acreditavam ser imortais e desdenhavam da morte. Número 4. Pergaminho de Tácito. Tácito foi um historiador romano muito importante do século I. Ele deixou registrada o que é provavelmente a referência mais importante sobre Jesus fora do Novo Testamento. No ano 115 d.C., ele afirma explicitamente que Nero perseguiu os cristãos e fez deles bodes expiatórios para desviar suspeitas de ter sido ele o culpado pelo incêndio que devastou Roma em 64. Tácito escreve: para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilato durante o reinado de Tibério. Mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. Os escritos de Tácito com relação a Jesus trata-se de um depoimento importante da parte de uma testemunha que não simpatizava com o sucesso e com a difusão do cristianismo, baseada em uma personagem histórica, Jesus crucificado por ordem de Pôncio Pilatos. É significativo o fato de que Tácito se referia à multidão imensa, apegada de tal forma às suas crenças que preferia morrer a negá-las. Número 5. Grafite de Alexâmenos. O grafite de Alexâmenos, também conhecido como grafite blasfemo, é uma grafite da Roma antiga gravada em gesso sobre a parede nas proximidades do Palatino em Roma. Hoje é encontrada no Museu Antiquário do Palatino. É uma das primeiras representações gráficas da crucificação de Jesus, junto com algumas gemas encravadas. É difícil datar, mas estima-se que tenha sido feita por volta do ano 200. A imagem representa uma figura crucificada de corpo humano e cabeça de burro. No canto superior direito da imagem aparece algo que já foi interpretado como uma letra grega Y, ou uma cruz de tal. Ao homem jovem à esquerda da figura crucificada, aparentemente representa o tal Alexâmenos. O homem levanta a mão em um gesto que possivelmente sugere adoração. Abaixo da cruz aparece em grego padrão a palavra sebete, é uma forma imperativa do verbo adorar. Isto sugere que a tradução da frase seria Alexâmenos adore a Deus. Entretanto, vários pesquisadores sugerem que sebete deve ser estendido como uma variante do grego, provavelmente uma confusão fonética, sebetai, que significa ele adora. Assim a inscrição seria traduzida como Alexâmenos adora seu Deus. Porém, várias outras fontes sugerem a afirmação declarativa Alexâmenos adorando Deus. Galera, isso é interessante. O mesmo Bertrand Russell, onde falei no início do vídeo, dizia que Pitágoras, intelectualmente falando, foi um dos homens mais importantes e influentes da história. Pitágoras e não Jesus Cristo merecia a atenção dos homens. Mas o que você talvez não saiba é que alguns historiadores consideram que a pessoa Pitágoras nunca existiu. Outros acreditam que Pitágoras seria um nome utilizado por um grupo de gregos. O certo é que ninguém sabe até hoje se realmente Pitágoras existiu. E esse tal teorema de Pitágoras já se encontra ser aplicado pelos egípcios 1000 anos antes dos gregos. Cristo teve muitos discípulos, que depois da sua ressurreição deram testemunho dele corajosamente, pagando com a sua vida pelo que haviam visto e ouvido. Os 27 livros do Novo Testamento apresentam critérios de fiabilidade histórica.
A pessoa pode ser sacrificada pelo que acredita ser verdade, mas nunca daria sua vida por algo que sabe que é mentira. A palavra de Deus é bem clara ao dizer que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres. Não é difícil ver isso. Muita gente hoje prefere acreditar no Papai Noel, Pitágoras e em qualquer outra coisa que não seja relacionada a Jesus. Mas por quê? Porque o inimigo tem cegado as pessoas. Tudo que Satanás puder fazer para te afastar dos caminhos de Deus, ele vai fazer. Usam livros e livros explicando várias teorias que tentam dizer que Deus não existe e que Jesus é mentira. Mas no mundo, só um homem muito importante foi capaz de dividir os séculos, antes ou depois de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu comentário como sugestão de tema para o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!